E aí, meus irmãos, o pessoal já tá aí, ó. Marinho Gino, paz do Senhor, querido, Deus abençoe. Nossa irmã Maria de Lourdes tá aí. O João Pedro Alves. Deus abençoe, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa live e à nossa reflexão também, em nome de Jesus. Esperar os irmãos se aproximarem, se chegarem, nós vamos daqui a pouco refletir em um assunto muito importante para as nossas vidas espirituais. O desafio da proximidade no mundo do distanciamento. Nós estamos vivendo dias difíceis, todavia precisamos manter a nossa postura de conexão, de ligação, de comunhão com Deus, para vencer as adversidades que são constantes. Elas não param e a nossa vida espiritual também não pode parar. Nós aproveitamos para pedir misericórdia a Deus pelas vidas que estão, pelas vidas dos familiares, né, que estão enlutados por causa desta grande situação, essa situação vexatória, problemática do mundo que está enfrentando por causa do coronavírus. Que Deus ajude as famílias que estão passando pelo luto, por essas situações difíceis, né, meus irmãos? Complicadas demais. Os irmãos que estão já conectados conosco, nós estamos aguardando mais pessoas chegar. Se puder compartilhar, tá? Tem um aviãozinho aí, você clica no aviãozinho, faz o aviãozinho voar para compartilhar com outras pessoas. E nós vamos refletir um pouco da palavra de Deus em poucos minutos aqui, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tem mais irmãos chegando aí? Enquanto você vai chegando aí, vai compartilhando, nós vamos refletir na palavra de Deus. Tem mais irmão chegando, nosso irmão Eritácio, pregador Eritácio ali, de Blumenau, Santa Catarina. É nosso conterrâneo, mas Deus o trouxe para aqui para perto também, em Santa Catarina, e Deus tem usado poderosamente por meio da sua palavra. Deus abençoe nosso irmão Eritácio. Deus abençoe sua família. Cadê o povo, minha gente, que não chega? Caminhando, né? Queridos, nós vamos dar mais uns minutinhos aí para o pessoal chegar, tem mais gente chegando. Amém, amado. Tem mais gente chegando aí. Nós vamos falar, meus irmãos, sobre o desafio da proximidade no mundo do distanciamento espiritual. Nós vamos usar dois versículos que estão em dois contextos diferentes, mas que eles fazem uma conexão perfeita para podermos tratar desse assunto aqui. Deixa eu me ajeitar aqui que eu estou meio apertado. Eu gosto de liberdade. Pronto. Então nós vamos fazer menção de dois textos, na verdade dois versículos, que estão distantes um do outro em cada epístola diferente. Portanto, versículos diferentes, todavia eles se conectam, eles respondem um ao outro, tá bom? Então, queridos, nós vamos, em primeira mão, ler o texto de Romanos, capítulo de número 3, tá? Romanos, capítulo 13, o versículo número 23, é muito conhecido, Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Aí nós vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 8. O irmão de Jesus chamado Tiago faz uma afirmativa primorosa. Ele diz no capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Apenas a primeira parte. Então, Romanos capítulo 13, o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Tiago capítulo 4, versículo 8, quando o irmão de Jesus, Tiago, disse: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então vamos começar, queridos. Nós vamos falando sobre o desafio da proximidade de Deus, obviamente, no mundo do distanciamento. Queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, terríveis. Na verdade, nós estamos é preciso entender e compreender que nós precisamos assumir uma postura diferente diante de Deus. Como disse Agostinho, bispo de Hipona, ele disse que tudo que nós devemos fazer diante de Deus. Pregar diante de Deus, estudar diante de Deus, caminhar diante de Deus, evangelizar diante de Deus, viver diante de Deus. Então, diante da degradação que nós estamos vivendo, nós precisamos entender e assumir uma nova postura diante de Deus, para buscarmos uma restauração do autor da nossa existência. E isso se dará quando compreendermos literalmente como devemos fazer. E isso nós fazemos através do caminho da aproximação, da proximidade, ao invés do caminho do distanciamento. Existem dois tipos de pessoas que estão vivendo nesta pandemia: aquelas que estão se aproximando de Deus e aquelas que estão se distanciando de Deus. Obviamente que nós também temos um grupo que podemos chamar de um grupo neutro. Esse grupo neutro, ele não sabe quem é Deus, não procura saber quem é Deus, não se interessa em Deus. Todavia, ele também não vive nas práticas que poderíamos dizer pecaminosas, horrendas, horripilantes, e fazendo tudo aquilo que não nos conduzem a lugar nenhum. Precisamos, de fato, de verdade, como disse Oséias capítulo 14, versículo 1, voltarmos para o Santo de Israel, voltarmos para o Deus de Israel, voltarmos para a fonte inesgotável, para a fonte que não seca, para a fonte verdadeira da nossa verdadeira estrutura, base, calibre e mover das nossas almas. Então, diante disso, queridos, precisamos entender o que gera o distanciamento. Volto a repetir, nós estamos vivendo uma fase tão terrível, tão degradante, tão perversa, que as pessoas estão mergulhadas, distanciadas totalmente da grandeza de Deus, do conhecimento de Deus, da presença de Deus. A oração de Moisés: Senhor, não me faça sair daqui sem a tua presença, tem sido ao inverso de muitas pessoas hoje. Por isso, precisamos resgatar esta devoção, este anseio, esta verdade, esta necessidade de querermos Deus e a sua presença. Por isso, precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, voltarmos para a realidade da nossa vida, que é o próprio Deus. Então veja, os dois textos que eu li, Heriberto, meu amigo, Eliésio, Thales, sejam bem-vindos. Os dois textos que eu li, na verdade, os dois versículos, distantes um do outro, todavia eles se completam diante da verdade que nós vamos passar aqui para vocês. Então vamos lá, queridos, em nome de Jesus. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo, ele apresenta de maneira clara a degradação do homem. O apóstolo Paulo, ele apresenta de maneira clara a degradação do homem. E essa degradação, obviamente, leva ao distanciamento. O primeiro texto que eu li com vocês está em Romanos capítulo 3, e o versículo 23, quando Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou repetir mais uma vez para você massificar e guardar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que Paulo aqui, ele nos apresenta
3 lições básicas, bem interessante. Primeiro, Paulo apresenta aos crentes de Roma e também nos apresenta o problema do homem. Qual é o problema do homem, pastor? Olha o que Paulo diz: porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Veja que Paulo usa todos, dá uma ideia panorâmica, geral. Todos cometeram pecados. Ou seja, todos pecaram. Aqui Paulo apresenta cabalmente o problema do homem. Qual é o problema do homem? Pecado. E Paulo já apresenta aqui o problema do homem. Qual é o meu problema? Qual é o seu problema? Qual é o nosso problema? É pecado. Então veja, o nosso problema é pecado. A palavra pecado no hebraico significa exatamente errar o alvo. A palavra pecado no grego, que é armatia, significa sair da rota. A palavra pecado no latim, peccare, significa pisar em falso. Vou repetir. A palavra pecado no hebraico é uma palavra bem complicada de falar, né? Shatat, da raiz shet ou chat, né? A raiz chat ou shalat, como muitos sugerem, é exatamente errar o alvo ou mudar a direção. A palavra armatia no grego significa exatamente sair da rota, sair do caminho, desviar-se, uma explicação mais contemporânea. E a palavra pecado no latim significa peccare, que é exatamente fazer um passo ou dar um passo em falso, isto é, perder o pé. Portanto, pecado se bota sair do caminho, é desviar-se. Pecado, portanto, é pisar em falso. O teólogo Ralph Smith, ele dá uma conotação muito precisa sobre o pecado. Em 22 anos que eu tenho de crente pela misericórdia de Deus, eu achei essa definição de pecado dada pelo Ralph Smith fenomenal. Ele diz que pecado é a violação da comunhão com Deus, é a traição do amor de Deus e é a revolta contra o senhorio de Deus. Vou repetir. O teólogo Ralph Smith disse que pecado é a violação da comunhão, a traição do amor de Deus e a revolta contra o senhorio. Então veja, queridos, que pecado é exatamente o maior problema do homem. Gênesis capítulo 4, versículo 7, o Senhor disse a Caim que o pecado jaz sempre à porta, ou seja, na espreita, abrindo ou ligando, ou estando ligado, melhor, para que toda possibilidade que se abra, ele entre. Precisamos entender de que pecado, de fato e de verdade, é o nosso maior problema, é a nossa maior frustração. Quando falamos de pecado, precisamos entender pelo menos 3 coisas. Primeiro, pecar é errar o alvo, sair da rota, desviar do caminho, pisar em falso. Segundo, sobre a natureza do pecado. A natureza do pecado, obviamente, não é divina. A natureza do pecado é terrena, pecaminosa e humana. Quem disse isso não sou eu. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 3, ele diz que o pecado é de natureza de baixo, terrena. Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo disse que o pecado vem da natureza terrena e, portanto, precisa ser mortificado. Então veja, queridos, que diante desta verdade nós entendemos o que é pecado, a natureza do pecado e agora a afetabilidade do pecado. Veja que o pecado, além de fazer a gente errar a rota, errar o caminho, pisar em falso, errar o alvo, tem uma natureza pecaminosa, terrena, perversa, horrível, deselegante. Também o pecado tem algo que afeta a nossa vida em várias circunstâncias. Veja, João capítulo 10 e o versículo 10, o texto diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ponto. Aí Jesus termina: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Veja que o pecado é capaz de afetar a vida que Cristo quer nos dar e a abundância dessa vida que Cristo
também quer nos dar. Então veja que o pecado afeta a vida e também a abundância da vida que Cristo deseja nos dar. Então, a primeira lição que a gente aprende, que Paulo nos ensina, é o problema do pecado. Segundo, o problema do homem. Segundo, é o distanciamento do pecado. Paulo disse, olha, porque todos pecaram, problema, pecado, e destituídos estão da glória de Deus. Então vejam, meus irmãos, que o pecado, ele nos afeta, e a maior afetação do pecado na minha vida, na sua vida, é exatamente o distanciamento que o pecado causa de mim, de Deus, entre você e Deus. Veja, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma versão que diz assim, ó, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você pegar duas versões, vai dar a mesma coisa. Carecer, porque está destituído. Se está destituído, ele carece. Carece de quê? Carece da glória de Deus. Que glória de Deus é essa? Essa glória é exatamente tudo aquilo que Deus ele estabeleceu para mim, para a sua vida. Uma vida de glória, prazer de glória, caminhada de glória. E isso nós só vamos conquistar depois do pecado através da justificação. Conforme está descrito, Romanos capítulo 3, versículos 22 e 25, na mesma porção escriturística que nós estamos analisando ou trabalhando. Então veja, segunda lição que a gente aprende é o distanciamento que o pecado gera no homem. Preste bem atenção. Na verdade, esse distanciamento faz parte da afetividade, ou melhor, da afetabilidade que o pecado causa. Irmão, o pecado é tão terrível, que ele afetou 4 áreas da vida humana. 4 áreas da vida do homem. Afetou a área espiritual, a área psicossomática, a área sociológica e a área antroecológica. Vou repetir. O pecado, ele afetou a vida do homem nas 4 áreas: espiritual, psicossomática, sociológica e antroecológica. Espiritual, o pecado trouxe um distanciamento entre o homem e Deus. Psicossomática, o pecado desestruturou a harmonia do homem consigo mesmo. Ou seja, o homem tem problemas consigo mesmo. O homem tem dificuldades de amar a si mesmo. Por isso, lembra do que Jesus disse em Mateus 22:37? O que ele disse? Amarás o teu próximo. Aí ele diz, como a ti mesmo. Se você só ama se você é amado. Você só ama alguém se você próprio se amar. Então o que você quer para você, logicamente você quer para o outro. Então o pecado ele desestruturou a nossa forma de nos enxergar, de propriamente nos amar. Terceiro, o pecado afetou, irmãos, a nossa situação sociológica. O que é isso? Amplificou os conflitos entre os seres humanos. Nós éramos para ser amigos, parceiros, irmãos, mas infelizmente nós somos o que? Conflitantes. Nós vivemos na era da competitividade. Nós não somos parceiros, mas muitas das vezes inimigos. Queremos viver de forma que não haja harmonia. Então o que o pecado trouxe? O pecado rasgou a harmonia entre as pessoas e trouxe o espírito da competitividade. Na verdade, diga-se de passagem, o espírito soberbo da competitividade, nos encaminhando na encruzilhada, na ladeira da arrogância, para cairmos desleixadamente no erro fatal. Quarto, o pecado, ele também afetou a nossa situação antroecológica, ou seja, diante da natureza, Deus nos fez para cuidar dela. Agora, nós temos que matar as coisas, predadores, nós temos que, no lugar de cuidar, se tornou as nossas presas, e somos predadores da natureza. Então vejam, meus irmãos, que o pecado ele tem um poder, de afetar o homem nessas áreas, na área espiritual, na área psicossomática, na área sociológica e na área também antroecológica. Mas o que mais me prende aqui é exatamente a expressão de que o homem está destituído. Veja só, irmão, o pecado ele afeta a vida do homem e o leva para longe de Deus. A expressão destituído aqui é a mesma coisa que separado, alienado, fora, distante, separado,
de Deus. É interessante notar que o pecado não separa Deus de você, separa você de Deus. Ou seja, é eu quem me separo de Deus, não é Deus quem se separa de mim e você. Por quê? Porque a Bíblia não é o livro do homem buscando Deus. A Bíblia é o livro de Deus buscando o homem. Se você fizer uma rápida análise na Bíblia, você vai perceber que é Deus sempre em busca do homem. Quando o homem pecou, Deus perguntou: onde estás, Adão? É Deus, em primeira mão, sempre querendo o interesse dos homens. Prova do que eu estou dizendo é que em 1 João capítulo 4, versículo 19, João disse: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então o interesse primeiro é de Deus. João capítulo 3, disse o texto: e tendo-os amado, Jesus com seus discípulos, amou-os até o fim. Amor inicial e amor até o fim. Ou seja, ele nunca deixou de se interessar por nós, de nos amar, de querer cuidar e de estar sempre perto de cada um de nós. Então veja, queridos, que o distanciamento é causado por causa do pecado, e quem se distancia sou eu, é você de Deus. Isaías capítulo 59, o verso 2, diz que as vossas iniquidades causam separação entre vós, o texto diz, e o vosso Deus. Entre vós e o vosso Deus. O que diz Lucas capítulo 5, versículo 8? Estão lembrados desse texto brilhante? Daquele milagre estrondoso, portentoso que Jesus realizou, utilizando o barco de Pedro, lembra? Da pescaria frustrosa, da pescaria frustrante. Jesus então entra no barco de Pedro, pede para ele se distanciar um pouco, manda ele jogar a rede. O texto diz que sob a tua palavra, depois que eu trabalhei a noite inteira, eu lançarei as redes. Foi lançada as redes e o texto diz que ele viu um milagre assombroso, poderoso, gigante, maestrino, de tal forma que Pedro disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Veja que exatamente o pecado tem essa característica de nos distanciar de Deus. Pedro disse: vai para longe, porque eu não posso estar perto de ti. Jesus não se distanciou de Pedro a pedido dele por causa da sua insignificância por meio do pecado, mas separou, chamou, convocou, nomeou Pedro e fez Pedro um grande ganhador de almas. Todavia, o que eu quero dizer para vocês é que o pecado tem essa característica de nos distanciar dele. Aí você pode perguntar para mim: pastor, e no caso de Sansão, Deus não se distanciou de Sansão? Não é assim que está escrito. Preste bem atenção. Juízes capítulo de número 16, o versículo 20, o texto diz assim, queridos, ó, o texto diz assim, ó: porque ele não sabia, ele quem? Sansão. Dobra a sua atenção para você entender isso aqui. Porque ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Veja, Sansão naquele episódio, por causa do segredo do cabelo, o texto diz: porque ele não sabia que Deus havia se retirado dele. A profundidade deste versículo não está na parte final, está na parte inicial. Por quê, pastor? Porque é razão. Ele é pessoa. Não sabia, é falta de percepção. Ou seja, o pecado que Sansão estava entranhado em Sansão era tão ardiloso e cruel que fez Sansão perder três coisas. Fez Sansão perder a percepção, fez Sansão perder o discernimento, fez Sansão perder a sensibilidade. Ou seja, Deus não estava mais em mim e nem eu mesmo sabia. Que coisa desgraçada, meus irmãos. Que coisa terrível. Que coisa fora do comum. Ou seja, o pecado já havia cegado a mentalidade de Sansão. Já havia cegado a percepção de Sansão. Já havia desestruturado a sensibilidade de Sansão. Então Deus já estava longe de Sansão, porque o pecado fez isso, fez Sansão se distanciar de Deus. Por isso que o texto diz: porque ele não sabia que Deus já tinha se retirado
dele. Então veja que Paulo apresenta o problema do homem, pecado. Paulo apresenta o distanciamento do homem por causa do pecado, destituído. Paulo apresenta agora o estado do homem. Qual é o estado do homem, pastor? Estar sem glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo apresenta o problema, Paulo apresenta o distanciamento do problema por causa do pecado, e agora o estado do homem. Todos os demais irmãos que estão conosco, sejam todos bem-vindos. Então Paulo aqui apresenta, meus irmãos, em terceiro, o estado do homem. Que estado é esse? Sem glória. Irmãos, preste atenção. Você, eu, nós fomos criados para a glória de Deus. Preste bem atenção. Nós somos criados, Diogo Ferreira, Deus abençoe, querido. Nós somos criados para a glória de Deus. Pastor, existe alguma prova bíblica que comprove que eu, você, nós fomos criados para a glória de Deus? Obviamente que tem, e tem várias, mas eu vou citar uma. Isaías 43, 7. O Senhor falando com o povo de Israel disse: olha, eu vos criei para a minha glória. Ou seja, o homem foi criado para, de fato e de verdade, a glória de Deus. Viver a glória de Deus. Tem um certo escritor chamado Jonas Madureira, um doutor nas escrituras. Ele diz que o homem deve estar obcecado, completamente fascinado para viver a glória de Deus. O breve catecismo de Westminster está correto em declarar que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você, meu irmão que está assistindo agora, você, minha irmã, preste atenção. Você foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para o pecado. Você não foi criado para o fracasso. Você não foi criado para o distanciamento. Você não foi criado para viver afastado do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Você foi criado para a glória, e a glória de Deus. Não a glória humana, não a glória passageira, não a glória efêmera. Você foi criado para viver a glória, para caminhar com a glória, para namorar, noivar e casar com a glória de Deus. Lembra do que Paulo, na sua doxologia final, aos crentes de Roma, ele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para todos sempre. Amém. Porque dele é a origem, quem é a tua origem é Deus. E por ele é o sustentador, é a base. E para ele é o alvo. Ou seja, Deus é a origem da sua vida. Deus é o sustentador da sua vida. E Deus é o alvo da sua vida. Tudo vem dele. Tudo passa por ele e tudo é para ele. A ele, pois somente a ele e a mais ninguém seja a glória hoje e para todo sempre. Viver para a glória, pastor? Exatamente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo. Aleluia, para a glória de Deus. Então Paulo apresentou aqui o estado do homem sem glória. A igreja precisa, os homens precisam entender que Deus nos fez para a sua glória e que essa glória nos domine, que essa glória nos preencha, que essa glória nos molde, que essa glória nos transforme. Sabe o grande problema? É que o desejo de Moisés não é o mesmo desejo da geração atual. Que desejo é, pastor? A Bíblia diz em Êxodo 33, 18, Moisés diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Hoje nós queremos que as coisas sejam mostradas, reveladas a nós e não a glória. Paulo diz que a glória é tão tremenda que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo diz: e nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. A palavra de glória em glória, de um nível de espiritualidade por meio da glória a outro nível de espiritualidade por meio da glória. Na mesma imagem, você não muda, a sua fisionomia não muda, como pelo Espírito Santo. Ou seja, não existe outro rosto que vai entrar em você, mas a glória de Cristo brilhará na sua face. E assim como aconteceu com Moisés, em Êxodo 34, 30, que quando olharam para ele,
viram a glória de Deus e ele não podia tirar o lenço, assim é que a glória deve fazer. O brilho da glória de Deus quer brilhar na sua face, no seu rosto, na sua vida, e as pessoas olharem para você e contemplarem a beleza exuberante da glória do Altíssimo na sua vida. Amém? Então veja que Paulo apresentou, meus irmãos, para nós o problema do homem, o pecado, o distanciamento que o pecado trouxe para o homem destituído e a condição do homem sem glória. Então, diante dessas verdades que nós acabamos de aprender, de entender, de compreender, nós precisamos então fazer o quê? Fazer uma volta, fazer uma conversão. Paulo apresentou o problema do homem, o distanciamento do homem. Agora Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 4, versículo 8 da sua epístola, Tiago nos apresenta a solução. Que solução, pastor? Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Que versículo pequeno, mas extraordinário. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Olha que coisa magnífica, eu acho. Tiago apresenta a solução, irmãos, para o distanciamento. Qual é a solução, pastor? Qual é a solução, meus irmãos? Não tem outra, é se aproximar de Deus. Fazer o contorno do distanciamento, você voltar-se para Deus. Pedir graça, força e voltar para a direção correta. Então veja, chegar a Deus, ou chegar-se a Deus, implica o acesso para 3 verdades. Vou repetir. Chegar a Deus implica viver o acesso para 3 verdades. Primeiro, a proximidade, chegai-vos a Deus, gera compaixão. A proximidade de Deus para com Deus gera compaixão. Êxodo capítulo 19 e o versículo 22, o Senhor falando com o povo de Israel, ele disse, olha, aos sacerdotes que se chegam, proximidade, ao Senhor, alvo da proximidade, se hão de santificar, propósito da proximidade, para que o Senhor não os fira. Sabe o que é que Deus estava dizendo a Moisés? Se aproximem de mim com a vida santa e eu os não ferirei. Ou seja, quem se aproxima de mim, a tendência não é eu matar, não é eu ferir, é eu ter compaixão. Toda pessoa que se aproxima de Deus, obviamente, vai receber compaixão. A proximidade gera compaixão. A compaixão, irmãos, é o motivo X, é o motivo Y, é o motivo cabal, fiel, da nossa condição de estar de pé. Você acordou hoje por causa da compaixão, que é misericórdia. Você acordou hoje por causa da compaixão. Você está de pé por causa da compaixão. Você caminhou hoje por causa da compaixão. Você não morreu por causa da compaixão, da misericórdia. Você tomou café, almoçou, fez o lanchinho, o chazinho da tarde, como diz aqui no Paraná, o tererê, e isso lá, e cá, aquele negócio todo, por causa da misericórdia. Satanás não te derrubou, Satanás não te destronou por causa da misericórdia. Quem se aproxima de Deus alcança o braço do amor chamado compaixão, misericórdia, e ele te abraça, ele cuida, ele chega na sua vida de maneira poderosa. Então, segundo, a proximidade gera revelação. Gente, isso aqui é muito interessante. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. A proximidade de Deus com Deus gera revelação. Levítico capítulo 10, versículo 3, na versão mensagem do pastor Eugênio Peterson, ele disse assim, aquele que se aproximar de mim, Deus falando, aquele que se aproximar de mim, eu mostrarei a minha santidade, aleluia. Aí ele diz, e revelarei a minha glória. A proximidade gera revelação. Quem se aproxima de Deus, Deus tem prazer em se revelar, aleluia. Deus se revela de maneira grande, poderosa, vasta, concisa, marcante. Irmãos, eu postei hoje no meu Instagram
e nas minhas redes sociais exatamente sobre a elevação espiritual. Lá em Mateus 17, quando Jesus chamou os 3 amigos, discípulos, Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular. Aleluia. E o texto diz no versículo 2 que ele se transfigurou diante deles. Ou seja, a elevação aos discípulos foi precedida pela elevação. Deus elevou. Na verdade, Deus levou, elevou e revelou. Por quê? Deus não revela coisas grandes a mentes rasas, a mentes que estão no chão, que estão com a natureza pecaminosa enraizada e que não se libertam dela. Irmão, Deus quer revelar a você, a mim, coisas grandes, coisas profundas, coisas extraordinárias. O que diz Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Ele dá um superlativo, firmes, estabilizadas, que não conheces, que não sabes. Ou seja, Deus não ignora a nossa ignorância, por isso deseja revelar coisas grandes para a minha vida e para a sua vida. Aproxime-se de Deus, Ele vai revelar coisas grandes para você. Pastor, o senhor está cônscio disso, convicto disso? Sim, meu irmão. Lembra do sonho que Nabucodonosor teve em Daniel 2? Ninguém interpretou, ninguém revelou, ninguém disse nada. Mas aí no capítulo 2 ainda, versículo 17, Daniel chamou seus 3 amigos e para pedirem misericórdia a Deus. Interessante, pessoas orais, eu só Daniel, versículo 22. O Senhor revela o fundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. No 28, Daniel disse assim: Ele é o revelador de mistérios. O próprio Nabucodonosor, depois da façanha extraordinária, transcendente de Deus na mente de Daniel, para revelar o sonho de Nabucodonosor, o próprio Nabucodonosor vociferou: o teu Deus, Daniel, é o Deus dos mistérios, é o Deus que revela coisas grandes. Aleluia. Irmão, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus tem prazer em se revelar a nós, se revelar para nós. Terceiro, a proximidade gera conexão. Preste atenção. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A proximidade gera conexão. Como assim, pastor? Explica melhor. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ou seja, quando você vai para Deus, Deus não dá as costas, Deus não se vira, há uma perfeita conexão porque você se dispôs para Deus e Deus quer você. É a mesma ligação que acontece em João 4, 23 e 24. Quando o texto diz: Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aí o 24, Deus é espírito. O espírito do verso 23 é o espírito do homem. O espírito do verso 24 é o espírito de Deus. A adoração é a conexão, é o entrelaçamento, é a consubstanciação entre meu espírito e o espírito de Deus. Eles se chocam por causa da misericórdia de Deus. Por isso Paulo disse em Romanos 8,16, e o mesmo Espírito, Espírito Santo, testifica, coaduna, corrobora, assevera no meu espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo coloca a realidade viva, categórica no meu coração, no meu espírito, que eu sou filho de Deus. Sabe o que é isso? Conexão. Proximidade gera conexão. Quer viver conexão com Deus? Se aproxime de Deus. Quer receber revelações de Deus? Se aproxime de Deus. Quer ser abraçado pela compaixão de Deus? Aproxime-se de Deus. Deus é o Deus que tem prazer de se conectar com os mortais. Deus tem prazer de se conectar comigo, com você. Deus tem prazer de se conectar comigo, com você. Ele tem tanto prazer que em João capítulo 13, versículo 15, ele disse: ninguém tem maior amor do que este, ressaltando a grandeza e a altura do seu amor, de alguém dar a vida pelo seu da Rede Globo 1 milhão de vezes. Por quê? Porque ele já foi para a cruz com a certeza de morrer por aqueles que lhe dariam as costas, mas mesmo assim eles estavam morrendo
para ser amigo deles. Aleluia. Cristo quer ser o seu amigo. Cristo quer ser o meu amigo. Cristo quer ser o nosso amigo fiel, verdadeiro, longânimo, paciente, complacente, entendedor de todas as nossas circunstâncias, áreas e adversidades. Irmão, aproxime-se de Deus, porque a proximidade gera conexão. Irmão, olha que coisa grande. João capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Sabe o que ele está dizendo? Quem vem a mim, eu tenho prazer de ir a ele. Sabe o que é isso? Conexão. Além de ele se conectar, ele guarda. E além de ele guardar, ele cuida. Nós precisamos viver uma conexão perfeita com a perfeita conexão chamada Deus. Vou repetir. Nós precisamos viver uma conexão perfeita chamada a perfeição do nosso Deus. Ele não te descarta, ele não te joga, ele não te abandona. Ele não dá as costas, ele não se vira para você, ele não vai para longe de você. Você, eu, é que vamos para longe por causa da afetabilidade do pecado. Mas a misericórdia, a graça, o favor, o amor, a bondade, a benignidade de Deus está sempre presente para nos ajudar, nos sustentar e nos elevar para onde ele de fato deseja nos levar. Então veja, queridos, eu apresentei para vocês por que o homem está distanciado de Deus? Por causa do pecado, do distanciamento, da afetabilidade do pecado. E terceiro, por causa do seu estado. Segundo, eu apresentei para vocês que nós precisamos nos aproximar de Deus. Por quê? Porque a proximidade gera compaixão. Lembra? Segundo, a proximidade gera revelação. Lembra? Terceiro, estou recapitulando. A proximidade gera revelação. Agora, conexão melhor. Agora, preste atenção que agora, meu irmão, o nó é cego, como diz meu sogro, e molhado. Vou tomar até água, vou tomar água de novo. Ai, água boa. De novo, irmão. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Pastor, se aproximar de Deus é bom? É óbvio. Pastor, se aproximar de Deus deve ser a nossa principal intenção? Sim. Pastor, o senhor acabou de explicar pela Bíblia que se aproximar de Deus, a gente recebe compaixão, revelação e conexão. Compaixão, ele nos abraça. Revelação, ele se mostra. E conexão, ele participa da minha vida no dia a dia. Agora preste atenção. O grande desafio da aproximação é entendermos que existem muralhas nas nossas mentes. Existem muralhas que precisam ser desmuralhadas para você viver uma aproximação legítima de Deus. Vou repetir. O grande problema para vivermos a proximidade de Deus é que existem muralhas nas nossas mentes, barreiras nas nossas mentes, muralhas nas nossas mentes que precisam ser desmuralhadas e vencidas para nos aproximar de Deus. Agora preste atenção. Nós precisamos entender que a nossa consciência ela gera algumas barreiras, algumas muralhas que precisam, volto a repetir, que precisam ser desmuralhadas para vivermos a proximidade de Deus. Então vamos lá? Tá pronto aí? Então vamos lá. Primeira muralha, primeira barreira que nós colocamos na mente, que nós temos, ser humano, para se aproximar de Deus, eu chamo de a barreira ou a muralha da prioridade. O que é prioridade para você, meu irmão? O que é prioridade para você? Na verdade, prioridade faz parte de um ciclo de crises que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Na verdade, guarde isso. Se você quiser anotar, anote, por gentileza. Nós estamos vivendo uma crise em 5 níveis. Os irmãos estão aí? Nós estamos vivendo uma crise no Brasil em 5 níveis: espiritualidade, identidade, integridade, identidade, fraternidade e prioridade. Vou repetir. Nós estamos vivendo essas 5 crises: espiritualidade, integridade, identidade, fraternidade e prioridade. Vamos lá. Espiritualidade, quem domina você? A carne ou o espírito? Identidade, quem é você?
Integridade, o que você faz, como você está vivendo. Fraternidade, você ama de verdade ou finge que está amando de verdade. Prioridade, quem ocupa o primeiro lugar na sua vida. Vou repetir, nós estamos vivendo hoje no Brasil uma crise que poderia ser chamada de as 5 crises. Espiritualidade, quem domina você, o espírito ou a carne. Identidade, quem é você. Integridade, como você está vivendo. Fraternidade, você ama de verdade ou finge sorrateiramente ou farisaicamente que ama. E prioridade, quem ocupa o primeiro lugar na sua vida. Diante desta verdade, nós precisamos entender que o maior ou a primeira barreira que eu coloco para vocês para a aproximação de Deus é exatamente a prioridade. O que é prioridade para você? O que você entende como prioridade? Para você, o que de fato é prioridade? Deus é a tua prioridade máxima? Vou repetir, meu irmão. Sim, nós estamos vivendo 5 crises. O Diego Ferreira pediu para repetir. 5 crises. Espiritualidade, identidade, integridade, fraternidade e prioridade. Deu para entender aí? Vou repetir pausadamente. As crises que estamos vivendo no Brasil hoje: espiritualidade, segundo, identidade, terceiro, integridade, quarto, fraternidade e quinto, prioridade. Espiritualidade, quem domina você, a carne ou o espírito? Identidade, quem é você? Integridade, como você está vivendo? Fraternidade, você ama ou finge que ama? Prioridade, quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Então, diante disso, a gente precisa entender. Entendeu aí? Deu para pegar, Diego? Diante disso, nós precisamos entender que a nossa primeira barreira para se aproximar de Deus é estabelecer o que é prioridade. O que é prioridade, irmão, para nós? O que é prioridade para você? Irmãos, tá aqui, Estou com a Bíblia em mãos aqui, No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Deus abençoe a irmã Suzineide. Deus abençoe o pastor Câmara. Preste bem atenção. Preste bem atenção. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, nós vamos aprender o que é prioridade e o que é desprioridade. O que é prioridade e o que é despriorizar. Então veja, o grande problema hoje, a primeira barreira para se aproximar de Deus é exatamente não priorizar Deus. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Aqui há prioridade e desprioridade. Na verdade, começa com a despriorização e depois a priorização. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Irmã Dina, ovelha nossa, Deus abençoe, minha irmã, Pai do Senhor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, ou os seus não quiseram, ou os seus não priorizaram. Então veja que aqui há uma despriorização de Deus, não priorizar Deus. Olha o versículo 12. Mas, ou seja, o texto começa com uma conjunção adversativa, ou seja, vai indicar contrariedade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Veja, mas a todos quantos o receberam. Veja que no versículo número 11 não receberam, mas no versículo número 12 receberam. Então no versículo 11 há uma falta de prioridade. No versículo 12 há a prioridade. Quer mais outra prova sobre prioridade no Evangelho de João? Olha lá, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja, os homens despriorizaram a luz. Automaticamente, eles valorizaram mais as trevas do que a luz. Então, isto é falta de prioridade. Vamos mais para outra prova. Romanos capítulo 1. Olha o versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Por que o coração se obscureceu? Era insensato, porque não lhe deram graça e não priorizaram Deus. Está escrito, não o glorificaram. Não o glorificaram. Então veja que a primeira barreira que é posta na humanidade, nos homens, no mundo, para se aproximar de Deus, é a barreira que eu chamo da barreira da prioridade. Quem, meu irmão, é o primeiro lugar na sua vida? Quem está sendo o primeiro lugar? Precisamos entender de que Deus deve ser a nossa prioridade, né? Primo do grego, primos do latim, significa antes, antecipação ou a priori, como diz, ou seja, aquilo que é o primeiro lugar, antes de tudo. O que disse Jesus, irmãos? Em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro, olha a prioridade, lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu acho brilhante a mentalidade de Lucas, quando ele escreve no capítulo 12, versículo 31 de Lucas. Ele diz assim, ó, buscai, vírgulas, antes o reino de Deus. Mateus usa primeiro, Lucas usa antes. Ou seja, antes e primeiro vai estar ligados no mesmo propósito. Deus é a nossa prioridade. Sabe por que as pessoas sentem dificuldades, estão distanciadas de Deus? Porque elas não entenderam ainda o que é a sua prioridade. O que diz Isaías capítulo 55, versículo 6, um versículo muito conhecido? O texto diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Veja, irmãos, todas as vezes, eu sempre ensino isso, todas as vezes que você passar em um verso e um texto, e uma palavra aparecer várias vezes, como nesse texto que ela aparece duas, a palavra enquanto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra enquanto é um advérbio circunstancial de tempo. Sabe o que Isaías me ensina aí? Está na hora de buscar o Senhor enquanto há a possibilidade de buscar, enquanto há a possibilidade dele ser a nossa prioridade, porque chegará dias que não haverá mais dias ou tempo para termos Deus como a nossa prioridade. Por isso, eu sempre cito uma frase que eu amo: ache um tempo dentro do seu tempo para ter um tempo com o dono do tempo. Vou repetir: ache um tempo dentro do seu tempo para ter um tempo com o dono do tempo. Está na hora de você, de nós entendermos que a nossa prioridade é Deus. A nossa prioridade não é carro, a nossa prioridade não é roupas, a nossa prioridade não é casa, a nossa prioridade não é status, a nossa prioridade não é propaganda, a nossa prioridade não são marketings, a nossa prioridade é Deus, é Deus, é Deus. Já citei aqui hoje, lembra de Romanos 11:36, porque dele é a origem, por ele é sustentador e para ele é o alvo, ou seja, Deus deve ser a minha e a sua prioridade. Lembra de Atos 17:28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, ele é a nossa prioridade. Lembra de Apocalipse 1:17, ele é o primeiro e o último, quem está sendo o primeiro na sua vida, ou de fato, ele está sendo o último na sua vida. Ô meu irmão, priorize Deus. Ô minha irmã, priorize Deus. Ô meus irmãos, ô Elton, nós devemos priorizar Deus para se aproximar de Deus, para romper, para desmuralhar esta muralha que está na nossa mentalidade. É hora de entendermos que Deus é a nossa maior e melhor prioridade. Lembra de Colossenses capítulo 1, meus irmãos? Os versículos 17 e 18 eu acho extraordinário. Ó, ele é antes, por isso deve ter prioridade de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça, não é o cabeça, tá? O cabeça é eu aqui em casa, a cabeça da igreja é Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja.
é o princípio e o primogênito, aleluia, dentre os mortos. Aí o texto diz, para que propósito? Em tudo, olha só que coisa grande, tenha a primazia. Meu irmão, glorifique a Deus, exalte a Deus, bendiga a Deus, triunfe por meio de Deus na sua vida espiritual. Desmuralhe a barreira da falta de prioridade. Priorize Deus. Essa é a primeira barreira que precisa ser desconstruída, vencida, desmuralhada para nos aproximar de Deus. Segundo, meus irmãos, a segunda barreira que foi construída, que está sendo construída na nossa mente, que impede a nossa aproximação de Deus, eu chamo de a barreira da necessidade. Assim como a primeira barreira deve ser desconstruída, desmuralhada, a barreira da prioridade, a barreira da necessidade também. Qual é a sua, a minha, a nossa maior necessidade? Qual é, meus irmãos? Precisamos fixar da nossa mentalidade, no nosso coração, no nosso imo, de entendermos que o ser humano ele tem necessidades. É óbvio. Nós temos necessidades espirituais, nós temos necessidades fisiológicas, nós temos necessidades sociológicas, ou seja, nós vivemos num mundo que temos necessidades diversas. Todavia, precisamos entender que a nossa maior necessidade, ela precisa ocupar também o primeiro lugar nas nossas vidas. Então a segunda barreira que impede da aproximação é desmuralhar a barreira da necessidade. Qual é a nossa maior necessidade hoje? Qual é? Nós estamos vivendo hoje na esfera da mostrabilidade. Eu tenho que aparecer, eu tenho que falar, eu tenho que dizer alguma coisa para que todos saibam que eu sei. E aí já vem um filósofo e diz, eu aprendi ou eu sei que de nada sei. Paulo disse, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, que aquele que julga saber alguma coisa de nada sabe. Então precisamos entender de que aqueles que se acham que sabem muito, na verdade é que eles não sabem de nada. Por isso, Paulo disse em Romanos 12, 3, que o homem não pode saber ou lutar para saber aquilo que ele não sabe. Ou seja, mostrar um conhecimento que ele não sabe. Mostrar um conhecimento que ele não sabe, como diz Jonas Madureira, é exatamente de duas coisas. Das duas, uma. Ou ele é tolo ou ele é arrogante. Ou ele é arrogante ou ele é tolo. Portanto, eu entendo que eu não sei, mas que preciso unicamente conhecer o Deus que é a fonte inesgotável do saber. Então, quando a gente entende que a nossa maior necessidade é de Deus, nós vamos correr para Ele. Nós vamos viver e estar unido ou conectado a Ele. Olha, preste atenção. O autor da Epístola aos Hebreus, ele vai fazer uma descrição muito categórica, muito precisa a respeito da maior necessidade que o ser humano tem. E a maior necessidade que o ser humano tem é de Deus. Eu não sei se a frase é do doutor Billy Graham, que já está na glória, mas essa frase ela é peculiar, esta frase ela é fantástica e ela já percorre o mundo inteiro. Alguém disse que o homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. Por tudo que entra não preenche e continua o vazio. Eu quero crer nesta frase porque existe um versículo que de fato e de verdade abre o leque desta frase. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o proverbista Salomão, na sua sapiência magnífica, ele disse que Deus fez tudo formoso no seu tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Uma versão mais contemporânea vai dizer que Deus colocou no coração do homem os desejos pelas coisas eternas. Os desejos pelas coisas eternas. Então vejam, meus irmãos, que o ser humano em si já carrega dentro da sua alma, dentro do seu coração, um anelo, um anseio, uma ânsia por viver algo, por adorar algo. E isso, obviamente, deve ser preenchido através de divindade, ou seja, do próprio Deus. Quando Deus não entra, entra qualquer outro tipo de coisa que para ele, naquele momento, foi o seu refúgio. Portanto, o homem precisa desesperadamente entender que a sua maior e urgente necessidade é Deus. Hebreus capítulo 11,
versículo 6, o autor anônimo desta sacra epístola descreve com muita precisão. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a grandeza. Porque, razão, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Dobra a sua atenção. Ora, a fé, está dizendo assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí o texto vai dizer assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Para aqui, é necessário. Necessário vem de necessidade. Qual é a maior necessidade do homem apontada pelo autor da Epístola aos Hebreus? Se aproximar de Deus. Então, a segunda maior barreira que encontramos para se aproximar de Deus é entender a nossa maior necessidade. Eu, você, necessitamos de Deus. A nossa maior necessidade é se aproximar de Deus. Se Deus é a nossa prioridade, Deus sendo a nossa prioridade, como eu falei anteriormente, Deus também deve preencher a nossa maior, aleluia, necessidade. De que você mais necessita? Ser visto? Ser notado? Crescer para que todo mundo veja? Estar diante de todos para você ser mais midiático? Para você ser mais celebrado, aplaudido? Que necessidade você tem de status, de aplausos, de ser o místico da revelação? Como diz o doutor Jonas Madureira, nós estamos vivendo a era dos teólogos chamados de os teólogos Mr. M, ou seja, os especialistas das revelações dos mistérios divinos. Olha até que ponto nós chegamos, que presunção, que soberba, que arrogância. Nós precisamos entender que a nossa maior necessidade é se aproximar de Deus. Disse Jonas Madureira ainda que quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente percebe a nossa necessidade, pequenez e insignificância. Spurgeon, uma das mentes mais brilhantes, disse que o conhecimento de Deus é capaz de nos humilhar, mas ao mesmo tempo de nos elevar. À medida que o conhecimento de Deus nos humilha, ele está apontando que a nossa vida sem Deus é nada. Mas o conhecimento de Deus é capaz de lá embaixo nos levantar e nos levar ancorados pela graça magistral do Senhor nosso Deus. Queridos, a nossa maior necessidade é de Deus. A nossa maior necessidade é do Senhor, é de Deus. A nossa maior necessidade é a riqueza ímpar, singular, é do nosso Deus. O que diz Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16? Nesta epístola ainda, olha como esse escritor, ele é preciso, ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe o que é a nossa maior necessidade? Chegar no trono da graça, chegar no trono da misericórdia, chegar no trono do socorro, aleluia. Vou repetir, sabe qual é a maior necessidade que temos, conforme Hebreus 4,16, é chegarmos com confiança ao trono da graça, ao trono do socorro e ao trono da misericórdia, porque só lá nós vamos alcançar ajuda no tempo oportuno de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo número 25, eu acho interessante demais também a corroboração que esse mesmo autor dá, quando ele diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Olha aí, proximidade. Vivendo sempre para interceder por eles. Chegue-se a Deus. A nossa maior necessidade não é de status, não é de homens, não é de casa, não é de coisas. É de Deus. Hebreus 10, 22. Cheguemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura ou limpa. A nossa maior necessidade não é, volto a repetir, de coisas, é unicamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos,
no Salmo 65, verso 4, que é desejo, o salmista expressa seu desejo de se aproximar. Lembra de Asaf? Asaf estava numa crise existencial gigante. O camarada olhava para dentro, via uma tumba, via uma dificuldade, via uma lamúria, via entulho, olhava para fora, percebia a prosperidade alheia. O texto diz então, quando ele cai em si, quando ele entra no templo, que ele vai analisar, ele vai percorrer, ele vai introspectar, ele vai entender que a maior necessidade não é de carros luxuosos, não é de casas portentosas, não é de condomínios de luxo. A maior necessidade que o homem tem, segundo Asaf, segundo a Bíblia, é de Deus. Pastor, prova. Agora mesmo eu li esse texto, não consegui gravar ele todo, mas eu vou ler para vocês, 73, 25. Ele declara o desejo da sua necessidade. A quem tenho eu no céu senão a ti? É uma pergunta. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Olha só, ele expressa a sua maior necessidade no desejo. No versículo 26, Asaf diz que Deus é a sua porção. Porção aqui, meus irmãos, é exatamente, meus irmãos, a sua terra, a sua base, o seu eixo, o seu sustento. Então Asaf declara a sua maior necessidade, entendendo que Deus é o seu eixo, a sua base, a sua porção, o seu sustento, aquele que enraiza as raízes da eternidade no seu coração. Terceiro, no versículo 28 do Salmo 73, Asaf tem satisfação em se aproximar de Deus, apresentando a sua necessidade, pois ele diz: mas para mim, bom é se aproximar de Deus. Que esta verdade esteja enraizada, internalizada na minha mente, no meu coração e no seu. Que seja a expressão de satisfação maior. Bom é me aproximar de Deus. Bom é estar perto de Deus. Bom é vivermos a grandeza de Deus. Bom é estarmos juntinho de Deus. Bom é estarmos conectados com Deus. Bom é estarmos consubstanciados com Deus. Bom é estarmos entrelaçados, misturados, aleluia, com o nosso Deus. E para terminar, queridos, a nossa reflexão, a terceira barreira que nós encontramos, que nós precisamos desmuralhar da muralha que está grande, é exatamente a barreira da liberdade. Preste bem atenção, que parece um paradoxo isso. Pastor, quer dizer que para eu me aproximar de Deus existe a primeira barreira, a barreira da prioridade. Quem é o primeiro lugar na sua vida? Segunda barreira é a barreira da necessidade. De quem ou do que você mais precisa? Terceira barreira, eu chamo de a barreira que precisa ser desconstruída, desmuralhada, é a barreira da liberdade. Pastor, a barreira da liberdade? Como assim? Preste bem atenção. Somos livres. Vivemos num país livre, mas parece que vivemos numa prisão. Vou repetir. Somos livres, mas parece que isso surge como um problema, uma prisão. Vivemos em um país livre, mas não vivemos a verdadeira liberdade cristã mencionada pelo maior bandeirante do cristianismo, Paulo. Meus irmãos, nós temos a facilidade de expressar devoção, louvor, adoração, mais do que em outros países, e eles expressam mais do que nós. Na verdade, existem países que são bloqueados, impedidos, travados de fazer isso. Todavia, eles não estão presos na alma. Paulo, quando vai escrever o crente de Colossos, ele disse: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus em mim não está presa. Ou seja, eu estou preso, mas eu sou livre. Aleluia! Isso é liberdade espiritual. Ou seja, Paulo disse: eu estou preso fisicamente, mas espiritualmente eu estou liberto. Aleluia. Quando João escreve a sua terceira carta ao seu amigo obreiro Gaio, no capítulo 1, da sua terceira carta, em versículo 2, se não me falha a memória, ou 3, ele disse: olha, eu desejo que você vá bem, assim como a sua alma está bem. Ou seja, você só será próspero quando a sua alma tiver essa liberdade da prosperidade. Prosperidade espiritual, irmão. É prosperidade financeira. Irmãos, nós precisamos entender de que nós estamos
desvirtualizando, desconectando a liberdade para a libertinagem. Judas capítulo 1, versículo 4, que eu chamo da epístola das mentes apóstatas, ele disse que os homens converteram a graça de Deus em dissolução. É uma pura realidade que acontece hoje. Nós temos liberdade, mas estamos usando dessa liberdade para a libertinagem, e logicamente é a liberdade que deveria ser um acesso mais amplo para se aproximar de Deus, hoje tem se tornado numa mistura, numa mixórdia sem valor. Irmãos, nós somos livres e precisamos viver a verdade dessa liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo disse que ele nos libertou para vivermos a liberdade. Romanos capítulo 6, Paulo disse: nós somos libertos do pecado, como viveremos ainda preso a ele? De modo nenhum. Paulo disse: não permita que a liberdade lhe leve para o caminho da ladeira podre da libertinagem. Sabe o que Paulo está nos ensinando, queridos irmãos, a mim e a você? Nós não podemos usar a graça de Deus como senha para pecar, mas como acesso para ser liberto. Vou repetir, a graça de Deus não é a senha para pecar. A graça de Deus é o acesso para vivermos a liberdade cristã. Como que se vive a liberdade cristã, pastor? Obviamente, vivendo aquilo que Cristo deixou para nós. O que? A graça, ela tem a capacidade de me tratar, mas também de me aproximar. Lembra que Hebreus 4,16 é chamado de o trono da graça? O trono da graça. Então entenda, graça não é a senha para você pecar. Graça é o acesso para você se libertar. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 17, Paulo disse: onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Paulo usa dois verbos de conexão. Há, do verbo haver, existir. Aonde existe o Espírito do Senhor, há liberdade. A liberdade do Espírito gera liberdade em mim. Ou seja, eu preciso entender que essa liberdade, ela deve me aproximar de Cristo e não me distanciar de Cristo. Eu chamo a liberdade de barreira porque estão fazendo da liberdade a libertinagem. E com isso, perdemos a estrutura espiritual. Não conseguimos nos aproximar de Deus, porque o pecado bloqueia, o pecado trava, o pecado inibe, o pecado suja, o pecado de fato e de verdade nos puxa para trás. Então não usemos da liberdade de forma sorrateira, de forma que entristece o Espírito Santo. Deus está falando comigo, está falando com você. Irmão, a libertinagem é uma obra da carne. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 19. A libertinagem é uma forma que os ímpios usam nos últimos tempos. Lucas 21, 34. Então, meus irmãos, precisamos entender que Deus nos deu a liberdade para adorar, para celebrar, para servir, para glorificar, para se render, para viver, pensar e fazer tudo para a glória de Deus. Então, queridos, não viva distanciado de Deus. Viva na estrada da aproximação de Deus. Permita que Deus seja a sua prioridade, a sua maior necessidade. Permita que Deus seja o centro da sua vida em todas as esferas. Repetir sobre a graça? Vou repetir, meu irmão Diogo. A graça não é a senha para pecar. Graça é o acesso para se libertar. Graça não é a senha para pecar. Graça é o acesso para se libertar. Amém? Então, queridos, que entendamos que precisamos viver mais a confrontação do que a acomodação. Eu aprendi que o evangelho verdadeiro, ele me confronta. Ele mostra a minha máscara. Ele mostra a minha vida. Ele incute em mim a grandeza absoluta de Cristo, para que eu viva de fato e de verdade os propósitos estabelecidos pelo Criador do universo. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja ampla sobre as nossas vidas. E que a sua misericórdia esteja conosco diariamente, em nome do Senhor Jesus.
Deus abençoe meus irmãos que ficaram conosco até agora. Eu queria fazer uma horazinha, mas já passou. Deus abençoe o Táfnis, Deus abençoe, querido. Diego Ferreira, Deus abençoe. A Ruth, Deus abençoe. O Fagner. Quer desimportado. Isso aqui é o Robson Guedes. Isso prega, irmão. Isso prega de arrancar pica-pau do oco, viu? Caba forte, abençoado. Me ajudou muito em Parnamirim. Deus abençoe. João Pedro, nego do meu coração. Deus abençoe. Deixe gravado, pastor. Eu vou deixar. Deus abençoe a todos que participaram conosco, meus irmãos, que puderam estar comigo aqui nesse tempo. Apesar de ser online, apesar de ser à distância, mas as redes sociais têm essa boa coisa da gente fazer a conexão à distância e a gente aprender junto, glorificar junto. Billy, Deus abençoe, meu amigo. Abraço. A irmã aqui, Dinda Teles, Deus abençoe, minha irmã. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração, quero abençoar a sua vida, tá? Se você tiver algum pedido de oração, pode fazer, meus irmãos, pode fazer, nós aguardamos você fazer pedido de oração, nós precisamos orar, nós estamos vivendo dias terríveis. A irmã Dina, Deus abençoe, nossa ovelha aqui na Assembleia de Deus Missão Marialva. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Gesiel Araújo de Rolândia, Deus abençoe, meu irmão, um grande abraço. Jadilson lá do RN, esqueci a cidade agora, meu Deus. Areia Branca, Terra Boa, Deus abençoe minha irmã Maria de Lourdes, Deus abençoe, obrigado. Aula top, pastor, glória a Deus, Deus abençoe. Meus irmãos, se vocês tiverem pedidos de oração, façam. A situação aqui em Marialva, onde eu moro, está terrível. Maringá está difícil. O Paraná é um estado que está numa situação calamitosa por causa da onda da variante do coronavírus. Nós precisamos orar, muitos familiares doentes, infectados. Eu fui infectado também, segundo alguns pesquisadores e médicos, quem já foi infectado a partir de janeiro desse ano, já está sendo infectado através das variantes do vírus. Graças a Deus eu tive o meu isolamento, passei uns dias muito ruins, mas não tão complicados quanto os meus irmãos. Eu perdi amigos, pastores, companheiros e infelizmente se foram, mas Deus me ajudou, me deu graça e eu aprendi muito, meus irmãos, em 12 dias de isolamento. Deus falou comigo, eu fiquei nesse quarto aqui isolado e Deus tratou muito comigo. Eu falei até com o meu pastor presidente, Deus, de fato, de verdade, meus irmãos, tratou poderosamente comigo, sabe? Falou meu coração da prioridade, das necessidades, da proximidade, de que precisamos viver tempos de comunhão mais viva, mais intensa. E é isso, meus irmãos. Eu espero que as pessoas elas não sejam tão ignorantes como estão sendo, porque tem gente vivendo como se parece que não estamos vivendo numa catástrofe mundial, numa situação degradante. Precisamos de fato, de verdade, orar, suplicar, clamar, pedir a Deus. A trombeta vai tocar, meus irmãos. Jesus está próximo de buscar a sua igreja e nós precisamos estar conectados, aproximados dele. Mas nós vamos orar. Nosso querido irmão Diego Ferreira pede oração pelo pastor Daniel Nunes de Campina Grande, Paraíba. Vamos orar, meus irmãos, né? A nossa irmã pede oração pela família Barreto, que está passando por um momento difícil por causa do Covid. Vamos orar, vamos orar. Se mais alguém quiser fazer algum pedido, meus irmãos, podem fazer, em nome de Jesus, que eu quero orar. Eu quero orar agora, né, por você, por todos nós, em nome do Senhor Jesus. É momento, meus irmãos, de interceder, é momento da gente buscar, é momento da gente se render nos pés do Senhor, é momento da gente buscar ter uma comunhão mais viva com o Senhor Jesus. Amém? Então, nesse momento vamos orar e eu espero e peço que você também ore aí, meu irmão, em nome de Jesus, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que estás nos céus, muito obrigado, Jesus,
pela oportunidade de poder ensinar a tua palavra, pregar a tua palavra, fazer uma reflexão da tua palavra para o coração dos meus irmãos. Obrigado por esta tecnologia do Instagram, de podermos fazer vídeos, meu Deus, ao vivo e abençoar o povo, Senhor. Pai, é bem verdade que nós estamos vivendo dias difíceis, dias complexos, dias em que a tua palavra diz que jaz no maligno. Mas o apóstolo Paulo nos orienta que precisamos aproveitar os dias porque são maus. Devemos aproveitar os dias buscando a tua presença, a tua face, priorizando-te, tendo a maior necessidade que é o Senhor e usando da nossa liberdade para ter uma conexão, para recebermos a revelação e para sermos abraçados pela tua compaixão. Senhor, muito obrigado pela vida dos meus irmãos que participaram desta live aqui, Senhor, de forma dinâmica, compartilhando conhecimentos, meu Deus, interagindo e sendo igreja, Senhor, sendo um corpo cuja cabeça é o Senhor. Pai, nesse momento, minha gratidão a Ti pela vida de todos os meus irmãos. Oro, meu Senhor Deus, por cada um que participou, por seus familiares e pelas circunstâncias adversas que cada um esteja passando. Senhor, quero nesse momento de intercessão orar pelo pastor Daniel, Senhor, lá da Paraíba, Jesus. Estenda tuas mãos sobre a vida dele, vai ali, Jesus, e age conforme a tua vontade e o teu querer, pois a tua mão não está encolhida conforme diz a tua palavra, e o Senhor pode agir poderosamente. Pela família Barreto, conforme o pedido da nossa irmã Dina, Senhor, estenda tuas mãos que estão passando um momento de aflição terrível por causa da onda do Covid-19, Jesus. Pai, queremos te pedir, ó Deus, por todo o estado do Paraná, todas as cidades, meu Deus, por todos os estados brasileiros e as regiões, Senhor, em cada cidade, Senhor. Cada um tem vivido um drama, cada um tem vivido uma situação complicada, o índice de desemprego tem aumentado, Senhor, os mercados têm sido esvaziados, meu Deus querido. Os leitos estão faltando, os hospitais lotados. Estamos vivendo, meu Deus, uma situação tétrica, terrível, nunca mais imaginado no planeta Terra, Senhor. Mas isso sem forma alguma, meu Deus querido, não é alheio, Senhor. O Senhor não está atirando, Pai. O Senhor não está brincando com a humanidade. O Senhor está ensinando este povo que o Senhor é a fonte máxima, que nós precisamos nos voltar a Ti, nos converter, vivermos a Tua vontade, a Tua verdade no mundo tão depravado, no mundo tão pervertido, Senhor. Que o Teu amor nos alcance mais ainda, que a Tua misericórdia nos sustente e que nos faça enxergar, meu Deus, além das barreiras que estão à nossa frente. Pai, precisamos buscar mais a Ti, precisamos viver mais a Tua presença. Pai, te peço, meu Deus, por cada um, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amados, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o resto da sua semana, que estejamos com as nossas raízes fincadas em Deus. Grande abraço a todos, beijo no coração, oreis por nós e nós estaremos orando por vocês. Compartilha aí a live, meus irmãos, tá? Vai ficar salva, mas mesmo assim, compartilha, vai lá. Comenta o que você achou, o que você aprendeu. Marca seus amigos para ouvir essa palavra em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Deus abençoe a todos.